Hoje eu tô no Cemitério da Consolação e eu vou fazer um tour pelos túmulos e conhecer um pouco mais da história que a gente não vê quando a gente está caminhando pelo cemitério. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, bom, hoje a gente vai mostrar para você o que está além dos nossos olhos aqui nos túmulos do Cemitério da Consolação. Quando eu digo além dos nossos olhos, eu não estou falando de fantasma, eu estou falando de muita história. História mesmo, história do nosso país e das pessoas e... Tá, vai ter assombração também, mas tem um pouco de história, tá? Tem um pouco de história interessante que você deveria conhecer. E depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem, uma foto que supostamente... Aparece o fantasma? Aqui, eu te mostro. Ih, temos fotos de fantasma também. Trabalhamos com provas, pô. Interessante. Isso aqui foi num passeio nosso, depois eu mando pra vocês, obviamente. Legal, né? Essa aqui eu não sei, cara. A gente tava num passeio e tem um amigo que inclusive trabalhava no observatório, ele tirou num corredorzinho. Até hoje ninguém sabe o que é. Ninguém conseguiu desdizê-lo do ponto de vista técnico, se isso é uma falsificação ou não. Eu acho legal. Mas, enfim, por que a gente acha que é a Domitila de Castro? Porque existem relatos de aparição dela aqui e existem outros relatos de aparição dela no Solar da Marquesa, junto com o Tobias de Aguiar. Fica ali perto do Beco do Pinto, né, perto do pátio do colégio. E falam que numa reabertura do espaço, depois de uma reforma, fizeram uma amostra com itens pessoais dela. E o pessoal que saía, né, os convidados que tinham participado dessa reinauguração, saiu e cumprimentavam os curadores, falaram, pô, muito bonita a amostra e tal, mas que ideia, a melhor ideia que vocês tiveram foi de trazer a Marquesa e o Tobias de Aguiar, que foi o último marido dela, para eles circularem aqui dentro junto com a galera. E os curadores falaram, a gente não contratou ninguém, cara. Francisco Antônio Dutra Rodrigues era um personagem destacado do Segundo Império. Ele se chama Conselheiro Dutra. Chegou a ser governador do estado de São Paulo e se casou com a Maria Augusta de Oliveira Borges num casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel. Maria Augusta de Oliveira Borges era filha do Visconde de Guaratinguetá e é a Loira do Banheiro. Então a Loira do Banheiro não só existiu, como ela foi casada como governador do estado de São Paulo. Caramba, mas qual que é a história da lenda então dela? A lenda dela é o seguinte, a Maria Augusta se casou, né, tinha 14 anos, o Conselheiro Dutra já era idoso na época, ele tinha 34 anos, então ele era já um senhor para a época. É lógico que ela não queria se casar. O pai dela morreu depois de 3 anos do casamento dela, ela pegou as joinhas dela, vendeu e foi para a França, fugiu. Foi convencida a voltar para dissolver o casamento, volta a dissolver o casamento, volta para a França de novo. E quando ela volta para a França, ela vive alguns anos e pega raiva humana, aquela doença, tem que vacinar o cachorro. Pegou raiva na França, morre na França, seu corpo é embalsamado e trasladado para Guaratinguetá. Nessa altura a mãe dela vivia na mansão dos Viscondes de Guaratinguetá, que era a maior casa da cidade. Sozinha, numa casa imensa, ela não enterrou a filha imediatamente, colocou a filha num aposento, num tipo de quarto que tinha itens dela, piano, não sei o quê. E aí dizem que as primeiras manifestações fantasmagóricas da Loira do Banheiro ocorreram aí, porque ela batia, ela estava numa redoma, né, embalsamada numa redoma, e ela batia e pedia água. Falam que da hidrofobia, raiva. Então a pessoa tem muita sede, não consegue beber água por causa da hidrofobia e fica muito angustiada, morre, na verdade, de desidratação, além dos problemas neurológicos que a doença causa. A mãe tem um sonho depois disso, ao longo desse tempo, com esses acontecimentos, ela tem um sonho e a filha aparece. Fala, mãe, pelo amor de Deus, me enterra. Ela enterra a filha no cemitério dos Passos, um cemitério muito legal em Guaratinguetá. E aí o que acontece? Ela vende para o estado de São Paulo a mansão. E o estado transforma a mansão na escola pública da cidade. Entendeu? Entendeu, né? E aí o que acontece? Dizem que em 1916 houve um incêndio, botaram a culpa na Maria Augusta, a escola recuperada, não demoliram a escola, ainda ficou. 2 alunos matam aula, entram num anfiteatro, e nesse anfiteatro tinha um piano da Maria Augusta, talvez fosse uma parte do quarto dela, que ela ficou exposta, e aí os moleques trancados lá para matar a aula, bate um fechozinho de
luz em cima do piano, começa a tocar sozinho, os moleques ficam loucos, saem correndo, gritando, alguém ajuda eles e começam a partir disso muitas outras histórias relatadas sobre aparições da Maria Augusta. O diretor da escola chama todo mundo um dia para fazer uma reunião para acabar com aquele assunto, porque ninguém mais queria ter aula à tarde, escurecendo. De precisar de uma reunião é que tava sério. Tava sério, ninguém mais queria. O funcionário não queria fazer vigia. Ele chamou todo mundo e falou que precisava acabar com essa história, que precisava voltar à rotina à escola. E quando foi começar a reunião, caiu o lustre em cima da mesa dele. Nossa! E aí não teve mais aula à noite, nada, então acabou isso. E aí, bom, e depois o resto vocês já sabem, aí tem 1 milhão de receitas e é muito louca essa história, porque ela é uma história embrionária de várias outras histórias de meninas que morrem em circunstâncias estranhas, e aí a gente tem da Bloody Mary americana a várias versões da loira do banheiro em todos os colégios do universo, que não necessariamente dialogavam com essa origem real da Maria Augusta de Oliveira Borges, que é uma personagem importante da história do Brasil. Dizem que no cemitério da Consolação à noite dá pra ouvir sussurros entre os túmulos. Os mais céticos juram que é o vento. Eu diria que é algum gótico ou vampiro maluco tomando cantinho do vale. Se tem uma bebida que combina com cenários macabros e histórias assustadoras, é essa. Não é à toa que eles patrocinam este canal. E se você gosta de histórias de terror, entra lá no perfil da Cantinho do Vale. Na aba de comentários tem relatos de ressaca que faz O Exorcista parecer uma comédia romântica. Cantinho do Vale, o vinho que assombra, no bom sentido. Lembrando sempre, beba com moderação. Cantinho do Vale é destinada para maiores de 18 anos. Marquesa, né, a Domitila de Castro Canto e Melo. Eu faço questão de reafirmar que é errado a gente definir a existência da Marquesa pelo caso que ela teve com o Dom Pedro. Foi uma menina de 14 anos que foi obrigada a se casar. Vocês imaginam, 14 anos, entrava na idade, né, a partir dos primeiros ciclos menstruais, era identificada a capacidade de reprodução da mulher e ela já podia casar, né? Já podia. O casamento já era tratado, foi isso que aconteceu com ela. Se casou com um alferes, que era um crápula, e talvez tenha sido a primeira mulher separada oficialmente no Brasil, porque entre idas e vindas, a última tentativa de reconciliação deles, ela foi esfaqueada por ele. Então ele bebia, jogava, batia nela, violentava. E aí, depois disso, que ela tem o fatídico caso com Dom Pedro I, né? E a Marquesa, ela tá aqui muito destacada porque ela foi benemérita do cemitério. Então, tem algum lugar aqui que tá falando, a Marquesa de Santos, doadora das terras desse cemitério. Isso não é verdade. Ela foi, na verdade, doadora de um recurso muito importante para a construção de uma antiga capela daqui. E ela deixou depois, de maneira testamentária, também dinheiro para o cemitério. A Marquesa se tornou, além de uma milagreira de cemitério, e eu vou falar do devoto dela mais célebre, ela acabou virando, por conta de todos os estigmas, né, de sua vida, afinal era amante de Dom Pedro, e com a morte da Leopoldina acabou, né, absorvendo toda a carga dessa morte misteriosa da Leopoldina. Ela acabou se tornando uma protetora de mulheres estigmatizadas, destacadamente das prostitutas. Então ela é um tipo de padroeira das prostitutas. Ah, entendi. Como milagreira, a galera vem aqui, faz pedidos principalmente em temas afetivos, e aí dá uma volta, em volta desse sepulcro dela. E quando acontece, quando alcançam as graças, depois o pessoal coloca alguma dessas plaquinhas. Mas tem uma coisa legal, o mais notório devoto dela foi um cara que está ali, que com certeza vocês conhecem sem conhecer, que é o Mariozan. O Mariozan é o compositor daquela musiquinha, a música que mais toca no mundo em festa junina. Mário João Zandomenegh, que era um sanfoneiro, né, tocava acordeon italiano. A filha dele passou por uma dificuldade de saúde muito grande, ele pediu ajuda para a Marquesa, segundo ele, intercedeu, ela se curou e desde então ele começou
não apenas a cuidar do túmulo da Marquesa, mas também de propagar essa capacidade dela milagrosa. Ela virou uma espécie de figura milagrosa, mas não voltada à religião, mais voltada ao folclore, não, eu esqueci a palavra. Devoção popular. Devoção popular. Mas o que tem de interessante disso é que todos os milagreiros, ou a grande parte dos milagreiros, se não são submetidos a processos de beatificação e de canonização, eles não são considerados como santos. Por isso que existe uma diferença, muita gente confunde santo popular com milagreiro de cemitério e fala ainda, esse santo popular tá. É um jeito simples, né? E não é só um problema de semântica, porque o santo ele é submetido a um processo de beatificação e depois de canonização. O milagreiro de cemitério, quem identifica a capacidade divina dele de alcançar graças são os devotos. Então, na concepção, eles são completamente diferentes. Muito embora muitos milagreiros de cemitério no período do cristianismo primitivo, por exemplo, Pedro e Paulo, se tornaram santos e Pedro virou o primeiro papa. Então, essas devoções populares, elas foram propulsoras antes da organização burocrática da igreja, né, da institucionalização da religião católica, eles eram exatamente iguais aos milagreiros de cemitério. Ah, entendi. Aí hoje em dia a gente tem aquela coisa de, não, se a Igreja Católica não falou que é, então não é. Exatamente. Só que antigamente era da mesma forma que é hoje. Então o povo que coloca eles nesse patamar. Exatamente. Entendi. As pessoas que estão enterradas aqui no cemitério da Consolação, por exemplo, os caras morrer agora, não dá para enterrar mais aqui. Dá. Dá? Tem Dá. espaço? Na verdade, o que acontece? Os túmulos, na verdade, claro, esse é um túmulo do Luiz Gama, que só um familiar dele, autorizado, poderia abrir e usar. Mas grande parte desses jazigos, túmulo normalmente é de uma pessoa, e jazigo são espaços que têm nichos que você pode acomodar mais, aquelas gavetas você pode acomodar mais caixões. As pessoas, elas normalmente demoram, adultos, entre 3 e 7 anos para se decomporem, crianças 2 e 5. Então depois disso, você pode abrir um jazigo, recolher esses ossos, colocar em caixinhas e colocar eles num cantinho para usar novamente aquele espaço por caixões. Então, para você reutilizar o espaço, basta que aquilo pertença à sua família. Talvez uma dúvida, a dúvida que talvez tenha te gerado essa pergunta mas e aí, a gente consegue comprar aqui, qualquer pessoa pode... São poucos jazigos e terrenos que estão à venda aqui. Por quê? Aqui se vende a concessão perpétua. Tá. Então você vem aqui, compra uma concessão, se você cumprir todas as obrigações que você tem ao adquirir uma concessão, aquilo nunca mais vai sair dos domínios da sua família. Não é igual um imóvel que você tem um título de um bem, mas você tem essa concessão que fica com vocês para sempre enquanto vocês cumprirem os requisitos. O requisito é o requisito de manutenção, requisito de pagamento de anuidades, de manutenção, essas coisas. Então existe um mercado de espaço em cemitério para as pessoas. Caramba, eu nunca pensei nisso. Até porque, se você... Isso aqui custa uma pequena fortuna. Eu imagino. Você tem ideia de quanto que custaria? Um metro quadrado deve custar entre 8 e 9 mil reais. Tá. Então, para comprar isso eu estou falando um metro quadrado cru. Tá. Se você tiver, por exemplo, um conjunto escultórico, isso muda tudo. E você também não pode mudar a fachada. Se ele tiver interesse artístico, arquitetônico, patrimonial, você não pode mudar. Então você tem que deixar as esculturas, tem que... então se se o cara é católico e quer comprar um espaço aqui, ele tem que achar um que seja católico também. Ou ele vai lá e ou ele compra um terreno, a gente vai ver terrenos sem conjuntos escultóricos. Ele compra um desses, que estão em abandono, a concessionária hoje beneficia o espaço, então se demanda alguma reforma, se tem alguma coisa, eles arrumam, e aí você usa dentro dos limites de ocupação. Então se morrer 5 pessoas e couberem 6, tá ótimo. Mas aí no ano seguinte morre mais 2, só cabe mais um. Que você tem que dar esse tempo de decomposição para poder... Limpar a ossada ali, né? Para deixar ossadinha. E quando se trata de cara que rouba cadáver, eu já vi notícia disso. Hoje eu acho que tem um pouco menos pro propósito que eles eram roubados originalmente. O que acontecia antigamente, pelo menos isso é meio lendário, né? Que alguns indigentes eram vendidos para alunos de
medicina. Ia para a universidade. Não, mas para as universidades vão oficialmente. Sim. Você pode requerer no IML. Hoje tem tudo sintético já, não usa mais. Mas eu sou advogado. Eu me formei em 2004, não faz tanto tempo, 20 e poucos anos. Eu usei nas aulas de medicina legal cadáver. A gente viu o cadáver. Tem a oração do cadáver nos cursos de medicina. Os caras fazem existe uma oração do cadáver e aí cada turma recebe um cadáver de um indigente, estudam ao longo do curso naquele cadáver e depois eles sepultam o cadáver. Existe um ato solene de sepultamento do cadáver que a turma usou. Isso antigamente era assim. Hoje talvez nem use mais. Aqui é o Monteiro Lobato. Pô, caramba! Tem alguma coisa sobre a arquitetura aqui do túmulo do Monteiro Lobato? Não, é um túmulo de granito preto, é muito dessa época mesmo, né? Morreu em 48, é muito desse período. O granito preto, ele define bem essa época? Porque o que acontece? Existem materiais à disposição e artistas à disposição em cada tempo e espaço. Tá. Então a gente pega, por exemplo, o cemitério da Consolação, ele é de 1858. O primeiro sepultamento aqui foi dia 15 de agosto de 1858. Existiu uma incidência grande da utilização de mármore. O outro material que entra, que é mais barato, mais acessível no Brasil, são os granitos. Esse granito você tem aqui em Piracaia, Bragança Paulista, Ubatuba, é muito mais barato. E aí você tem uma mudança também estética, porque nas esculturas, as esculturas começam a ser feitas em bronze. Então esse conjunto granito e bronze funcionam bem. Aqui a gente vê duas esculturas que têm signos completamente diferentes. Uma é sacra, né, a Pietà, Nossa Senhora com Cristo, com Jesus de Nazaré no colo. E ali a gente tem uma profana, uma mulher nua. Tá. Completamente diferente do ponto de vista estético. Então aqui a gente vai ver bastante disso. A gente vai ver esse choque. Túmulo porque isso a gente vê muito em cidades mais cosmopolitas. Cidades mais tradicionalistas. É até uma ofensa, talvez. A gente tem. Não é exatamente uma ofensa, mas é um choque. Interessante do Luiz Gama, né, além de sua história virtuosa, né, filho de Luiza Maim, nasceu livre e aí foi escravizado porque foi vendido pelo pai para pagar uma dívida de jogo. A mãe negra, Luiza Maim, o pai era um fidalgo português branco e ele é escravizado com 10 anos, ele nasce livre e é escravizado com 10 anos e ele depois aprende a ler e escrever sozinho. E ele começa a estudar a legislação escravagista e descobre que seu escravizamento foi ilegal. Postula sua liberdade e consegue, continua estudando, melhorando, né, aperfeiçoando seus estudos jurídicos e vira um super advogado, chamado advogado provisionado. E ele liberta mais de 500 pessoas. E o que tem de muito louco da história do Luiz Gama, quando ele morreu em 1882, no dia 24 de agosto, o cortejo do Luiz Gama, quantos anos vocês têm? Tenho 27. Você não viu em 94 quando o Senna morreu? Não assistiu? Foi um dos maiores acontecimentos da cidade de São Paulo. A única coisa que talvez tenha um paralelo tenha sido o cortejo fúnebre do Luiz Gama, porque milhões de pessoas foram para a rua quando o Senna morreu e o Luiz Gama, quando morreu, numa cidade de mais ou menos 40 mil pessoas, 4 mil pessoas acompanharam o cortejo dele. Quer dizer, 10% da cidade de São Paulo na época acompanhou o cortejo desse cara, que era um cara amado por todo mundo. Uma coisa que eu queria saber, Thiago, é sobre... Você estava falando, você entrou nesse mundo na época da pandemia, depois de uma tia sua falecer. Morrer, isso. Você tinha algum envolvimento com o cemitério? Nada? Eu achava legal filme de terror. E eu tenho um doc, na verdade, que é um doc sobre cuidado paliativo. Chama 7 Manhãs, que eu fiz com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Mas começou esse meu interesse por morte com a minha sogra, que morreu muito jovem. E foi um sofrimento esquisito. E aí foi quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre cuidado paliativo. Então, minha sogra entrou no hospital, ela foi pro quarto, a família podia entrar no quarto a qualquer tempo, não tinha limite de pessoas, você podia ficar lá dentro com ela, dormir, almoçar, rezar, o que você quiser lá. Em contrapartida, se não tivesse essa vontade dela expressa, no dia que ela chegou no hospital, ela iria para uma UTI e ia morrer sozinha no UTI, ouvindo barulho de aparelho.
Se o pessoal quiser encontrar esse documentário, eles encontram Chama no YouTube? 7 Manhãs, tá na página, tem na minha página também, mas na página da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da FCM da Unicamp, tá lá. E como é que você acaba entrando no tour por cemitério, dá pra dizer assim? Dá. Até chegar no tour, eu passo por um processo, começo a consumir muito esse tipo de conteúdo, não só mais técnico, mas também mais fantástico, vamos dizer assim, né? E tem um livro que é muito definidor para mim, que é Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que faz um paralelo que eu gosto muito das histórias que o povo conta com o desenvolvimento socio-urbano do Recife antigo. Então, eu achei aquilo super legal e reproduzi isso em Campinas. Só que eu achei sem graça só levar pra internet a história. Eu falei, porra, preciso levar a galera lá, porque eu não acredito em muita coisa. Sim. Eu acredito em pouquíssimas coisas. Eu fiz uma pergunta no começo ali, eu já saquei. Não sou um believer, não sou um cara que não tem isso. Mas eu acho legal que as histórias sobrenaturais, elas são fenômenos sociais. Então você pega a história de assombração e se você começa a dissecar ela, você vai perceber que ela traduz perfeitamente o tempo e espaço que aquela história foi concebida. Sim. E aí você começa a dissecar e você começa a entender como pensava uma comunidade, como as pessoas, quais eram os medos, quais eram os preconceitos, tudo você consegue entender a partir de uma história, porque a história ela não tem editoria. O povo simplesmente sente, o povo simplesmente conta. Aquilo faz sentido? Faz, então eles contam. Porque uma história que não faz sentido para o povo morre. Uhum. Sacou? Você conta que o maior absurdo do mundo, eu tava aqui andando, veio, sei lá, parece um Pokémon. Você fala, mano, tá bom. Beleza. Essa é uma das esculturas icônicas aqui também. Nossa! Do Materno Giribaldi. Ela adorna uma capela, é o mausoléu capela da Mijafé. E ela tem muita simbologia tumular. Aqui em perspectiva a gente consegue ver melhor. Se você afastar um pouquinho, você vai ver que ela é uma nau, né? Ela é uma embarcação feita por ninfas. Uhum. Então elas são mulheres que formam um barco. Ali ela navega num mar de flores. E você pode ver que as ninfas estão dando risadinhas, assim. Elas estão fazendo às vezes do Caronte, levando a alma do morto. Ah, tá. Representa uma morte bem tranquila. Isso, de alguém uma passagem nada. tranquila, exatamente. Tá. É um super escultor italiano chamado Materno Giribaldi. Mas aqui é um museu de arte ao mesmo tempo que um cemitério, né? Super. E aqui a gente tem outra simbologia, ele com um livro na mão aberto. Lembra aquela expressão, minha vida é um livro aberto? Exatamente isso. Ele mostrando para as pessoas que teve uma vida imaculada, não tem nada a esconder. Ah, tá. A vida dele E tem uma bigodeira massa também. Também, um bigodão. Eu tenho que entregar um amigo, né, cara? Eu tô aqui pra entregar um amigo, aliás. O Thiagão, ele é um cara bem cético. Ele quer ver, ele quer acreditar. Não quero ver. Mas você não falou Nunca que quer vi. entender? Não. É que eu falo que a pessoa que vê fantasma é a pessoa mais feliz do mundo. Porque ela sabe que existe alguma coisa depois de morrer. Então todo mundo que fala, eu tenho uma experiência, eu falo, então você nunca vai ser triste. Porque você sabe que você pode estar endividado, você pode estar doente, você pode estar fudido, você pode estar do jeito que tá. Beleza, cara, eu vejo fantasma, eu sei que quando eu morrer eu vou virar outra coisa, então eu tô nem aí para esse momento. Depois eu vou reencontrar quem eu quero, tá? Então, uma pessoa feliz. Era isso que você ia falar? Não, o que eu quero falar é que o Chiquinho quase pegou ele. Não, deixa quieto. Aqui não é lugar de falar o Chiquinho. Deixa pra lá. O Chiquinho vai ficar pra uma parte 2, porque realmente falar do Chiquinho aqui dentro é meio... Deixa o Chiquinho. Realmente é. Ah, tá bom, melhor não falar. Caramba, o que o Chiquinho fez, cara? Porra, velho, vou ter que contar, né? Ei, Rogério, filha da puta, viu? Então, vou mostrar ali, então, vamos contar a história do Chiquinho, mas com a vitória de São Miguel sobre ele. É o seguinte, aqui tem só mostrar aqui essa é uma porta das mais bonitas da família Miguel e exatamente São Miguel vencendo 7 peles ali, né? E ele é tipo uma porta casinha, de bronze assim que você entra? É uma capela. É uma capela? É uma capela. Tudo que a gente está vendo é capela. Isso aqui tudo é capela, ó. O que você está vendo aqui são capelas. Por que são capelas? Porque o Brasil foi católico, teve o catolicismo como religião oficial até a República,
né? Então, mas antes disso já as pessoas tinham o hábito, tinham uma prática de muitos séculos de serem sepultadas dentro de igrejas. Em 1801, há uma carta régia de Dom João VI, seguindo até já alguns outros países. Napoleão talvez tenha sido o primeiro a proibir sepultamento dentro de igreja. Dom João VI, em 1801, faz uma carta régia proibindo o sepultamento dentro de igreja, sustentado pela teoria dos miasmas, que consistia mais ou menos no seguinte: o cheiro de morto dentro de igreja passava a doença respiratória. Essa era uma teoria sanitária da época. Com base nela, foram proibidos os sepultamentos dentro de igreja. Muito bem. Todo mundo cagou um quilo. Continuaram sepultando dentro de igreja, né? A família real veio para o Brasil, quer dizer, essa foi uma carta régia de Portugal, o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, eles vieram para cá em 1808, trouxeram isso, e aí Dom Pedro I, em 1825, faz um decreto parecido com as mesmas bases. Em 1828, ele faz o quê? Ele não fazia mais só a proibição dentro de igreja, ele otorgava à administração pública a competência para a organização de cemitério. Então os cemitérios passam a chamar cemitérios em campo aberto, mas ninguém não pega também em Salvador, não sei se agora é em Salvador, se na Bahia, acho que é em Salvador, tem uma revolta por causa disso, porque um presidente de província, que era governador de estado, outorga a um cara, um construtor, a possibilidade dele fazer um cemitério, ele constrói um cemitério e ele tenta obrigar a comunidade a enterrar seus mortos no cemitério, e tem uma revolta, chama a cemiterada. A cemiterada, se não me engano, é 1836, e eles destroem o cemitério. A comunidade, a cidade vai lá e destrói tudo, ninguém é sepultado. Então eles continuam durante muito tempo. Aí você tem, em 1851, você tem a fundação do cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, que hoje é um dos cemitérios do Caju, 52 São João Batista, e aí você começa a ter alguns cemitérios que começam de fato a serem organizados pelas administrações públicas e não mais pelas igrejas, porque a igreja tinha o monopólio da morte. Por que eu estou falando isso tudo aqui, trazendo para a nossa realidade? Quando você não pode mais sepultar os seus mortos dentro de igreja, famílias que são muito católicas falavam, bom, então eu vou construir a minha própria igreja dentro do cemitério. Por isso que a gente vê tanta capela. A razão principal é essa. E por que as pessoas eram sepultadas dentro de igreja? Por que as pessoas continuam sendo sepultadas dentro de capelas? Porque existia antes até mesmo da organização do cristianismo, e o cristianismo absorve isso, mesmo o cristianismo primitivo, as devoções familiares. Era tão importante você rezar pelo seu morto, pelo seu ascendente morto, a adoção legal. O nosso direito é um direito que nasce do direito romano. Em Roma, instituiu-se a adoção legal porque homens que não podiam ter filhos biológicos tinham o direito de adotar alguém para rezar por eles quando eles morressem. Tão importante que era você ter isso, lógico que os romanos pegaram de outras civilizações, outras culturas. Então era muito importante que você rezasse no lugar que o cara estava morto. Por isso que as pessoas depois, com a igreja administrando a morte, tendo o monopólio da morte, levam o morto para dentro da igreja, as pessoas ficam ali porque ali é um lugar de oração, e quanto mais rico você era, mais perto do altar, porque o altar é o lugar da oração mais solene. Então, se era muito rico, o cara queria ser enterrado no altar, né? Embaixo do altar, porque o padre ministrava a missa dali. Com a falta de dinheiro, você ia saindo da igreja até ir para o Campo Santo. Se for para Ouro Preto, tem lá em volta das igrejas de Ouro Preto cemiterinhos, que aquilo ainda é um cemitério em campo fechado, que a gente chama. Só por curiosidade, eles quebravam o chão, enterravam e tapavam de novo? Cara, às vezes eles abriam e jogavam os corpos e ficava lá. Às vezes nem enterrava, nem era sepultado. Tem algumas igrejas em Minas que o pessoal levanta as tábuas e tá forrado de osso. Lá você imagina o cheiro. Nossa! Imagina o cheiro. Deixar tapado. Eu ouvi uma história uma vez na 5ª série de um cara em Ouro Preto, que ele era um viajante, ele precisava ficar em um lugar, ele ficou numa igreja e ele acordou durante a madrugada e estava tendo uma missa dos mortos. E ele viu aquilo, ele só voltou a dormir e acordou no outro dia, não tinha nada lá. Essa história existe mesmo? Existe. Tem uma regra em cemitério que é, se você vê alguma coisa, não olha de novo. Vai embora. Putz. A regra de segurança é essa. Segurança de cemitério conta isso. Os mais místicos, né? E aqui tá a Tarsila. Todo mundo acha que vai chegar, vai ter uma Bapuru aqui, né? Uma dos artistas, talvez a artista mais conhecida aqui.
É uma delas. Ela, o Mário de Andrade. Aqui são o grupo dos 5 modernistas é formado por Mário e Oswald de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. A Anita está aqui no cemitério dos Protestantes, que é um cemitério do lado aqui do cemitério da Consolação, e o Menotti Del Picchia está na Necrópole São Paulo, mas os outros três estão aqui. E a Tarsila é, sem dúvida, um dos destaques, né? Porque ela conseguiu popularizar, a partir até do Abapuru e de suas pinturas, um dos cernes ou talvez o cerne do regionalismo, que é um elemento importante do modernismo, né? As cores que a Tarsila usava, e ela apanhou muito por isso, foi muito criticada, eram cores que reproduziam as cores das nossas matas, das nossas referências regionais, né? Aquelas cores não eram cores chiques a partir da ótica europeia de arte. Então ela traz isso para a pintura dela, embora ela fosse uma pessoa erudita, rica, né? Não que essas duas coisas andem juntas, né? Ser rico e ser erudito, mas ela era as duas coisas. Ela tem uma importância muito grande, mas a Anita Malfatti também tem uma importância muito grande. Talvez a precursora, quem rompeu as primeiras barreiras que o modernismo enfrentou foi a Anita Malfatti, em 1917, se eu não me engano, quando ela teve a mostra. A Anita Malfatti, que ela teve que devolver uma grande parte dos quadros que ela já tinha vendido por conta de um artigo escrito pelo Monteiro Lobato esculachando ela, falando que ela tinha obras como a Estudante Russa, O Homem Amarelo, que são obras meio icônicas. Ela sofreu bastante, a Anita, mas sem dúvida a Tarsila é muito importante, muito importante. Não? O que, parou? Do Mickey? Eu só senti Cortou o sinal do Mickey. Coisa boa. Uma coisa muito esquisita que acontece aqui é acabar muito rápido a bateria do meu megafone. Acho que na primeira vez, quando a gente começou o nosso projeto juntos, né, que é eu, o Ti e o Luciano Milis, o Sugar Daddies lá, a gente foi gravar, tava falando de assombrações, eu acho. Do nada a iluminação do estúdio também, né, deu uma apagada naquela... Mas galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pô, a gente tá em São Paulo, tem Enel aqui, cara. Vocês acham que é mais fácil, é assombração, calma, né? Cai 3, o cachorro mija no poste e apaga a luz de 7 quarteirão, pô. É que ela tem que fazer uma enquete, é Enel ou assombração? Porra. E a história lá que você disse que ia contar na frente do coisa? Você tá querendo ver o Chiquinho, né? Depois eu conto. Conto no final, hora que acabar. Essa é uma escultura do Francisco Leopoldo Silva, que traduz o sentimento da família do Dr. Moacir Pisa. Moacir Pisa era um grande advogado de São Paulo. Ele acabou se relacionando com uma moça, assim, uma moça sensacional, chamada Nenê Romano, independente. A gente está falando isso dos anos 20. Então, é um período que a gente sabe como as mulheres eram tratadas, né, segregadas, tolhidas de suas vontades, seus direitos. Nenê Romano é uma mulher super independente, autônoma. E aí ela se envolveu com um menino que era genro de uma grande fazendeira do interior paulista. Essa mulher começou a perceber que o comportamento do cara estava mudando, porque todo mundo que cruzava Nenê Romano ficava completamente apaixonado. E essa sogra viu que o casamento da filha ia pro vinagre, era um casamento meio arranjadão. E ela contrata 3 capangas para dar um castigo na Nenê Romano, que era muito típico dessa época, principalmente com mulheres bonitas, que era de retalhar o rosto. Então os caras pegavam a mulher, retalhavam o rosto dela. E aí ela consegue escapar, mas ela toma uma navalhada no pescoço, quase morre. E por Nenê Romano circular com os homens muito importantes de São Paulo, ela acaba recebendo uma assistência jurídica do Moacir Pisa, que era um super advogado da época. E o cara se apaixona por ela, eles têm um caso tórrido, de uma paixão louca. Só que ela não queria sugar daddy, não queria nada. Ela termina esse relacionamento e ele não supera isso. Fica muito louco atrás dela, meio perseguindo e tal, até que ele fica de prontidão na frente da casa dela, ela sai, ele aborda ela não quer falar com ele, ele fala, por favor, me dá 1 segundo, e ela tá entrando no táxi, fala, entra no táxi, você me fala o que você quer dentro do táxi, que eu já tô indo para você. Ele entra no táxi, começa a discutir com ela, saca uma arma e mata ela dentro do táxi e se mata dentro do táxi. E aí o que acontece? Esse taxista, não sabe o que fazer, vai até o pátio do colégio, onde era um complexo de segurança, explica o que houve.
Ele é sepultado aqui, o Dr. Pisa, e a família encomenda uma peça do Francisco Leopoldo Silva, essa aqui em granito cinza, que é uma mulher em posição de pesar, nua, quer dizer, é uma genuína, pelo menos a minha interpretação é que ela é uma genuína, a mais pura, a mais nua, crua, sensação de interrogação, de questionamento do porquê que ele fez isso. Se você pegar essa escultura, ali tem uma esfera, se você pegar essa escultura e virar para cá, mudar ela da horizontal para vertical, você vai perceber que ela é uma interrogação em corpo de mulher. Nossa, caramba, que simbologia, hein? Não é legal? Meu Deus. Ela é uma interrogação. Putz, Incrível, né? incrível. Família Siniscal. Nossa, eu ia deixar passar aqui. É neogótica, né? Essa. Hã? Ah, Falou o quê? ele falou que parece uma igreja. Parece uma igreja. Você não viu a explicação, Diogo? A gente tem a data dela? Não, mas essa capela veio desmontada da Itália e foi montada aqui. Essa era uma família de... veio da Itália. Tipo Lego, assim, montou Ela aqui. veio da Itália. E ali tem o XP, que também tem uma história legal, né? Que é o XP. XP não é um banco de investimento, né? Experiência. XP são as duas primeiras letras de Cristo em grego. E acabou, esse símbolo chama Shiro. O Shiro foi visto por Constantino no céu a caminho de uma batalha. E quando ele vê esse símbolo no céu, ele escuta uma voz dizendo que se ele usar esse símbolo, ele vai vencer tudo. Tudo que ele se meter, ele ia vencer. Então ele chega no campo, começam a montar o exército, ele chama os oficiais e fala assim, pintem nos nossos estandartes esse símbolo em todos os escudos dos soldados. E ele ganha. Ele ganha essa batalha e começa a ganhar todas as outras. A esse tempo, a Santa Helena, a mãe dele, já era cristã. O pessoal diz que ele se converte nesse momento, mas na verdade se converte no leito de morte, né, ao cristianismo e não só se converte, mas ele adota o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então o XP vem dessa época. Tem um amigo meu que falou que é um símbolo que foi roubado dos escandinavos, dos vikings, não sei o quê, e é uma outra conversa. O que na verdade rola é isso, é que o XP é uma visão, pelo menos mitologicamente é isso que se conta, é uma visão de Constantino que foi definidora para a absorção da cultura cristã e a conversão do Estado, do Império Romano em um Estado cristão desde então. Sucedeu, nossa, creio que esquisito ali, tipo, parece ter uma cabeça ali, ó. Não, mas tem. É? Você quer que eu dou zoom? Dá. Tem Onde, alguém ali? onde que é? Não parece ter alguém ali? Ó, vou até aumentar aqui a iluminação. Vou dar zoom. Onde você quer que veja? Não, era ali, ó. Mas acho que não é, acho que é uma porta ali, não é? Eu tô tentando achar aqui, mas eu Aqui, já vi em outro canto Aqui, lá. ó. Reto aqui, ó. Tem uma coisa escura ali, mas acho que é uma porta. Olha, eu só levei um susto. Mas não é. Aí já tem escultura. O que eu tava pensando era mais perto. O meu tá aqui, ó. O meu eu tô vendo aqui, mas é meio de corpo inteiro. Cada um tem o seu. Cada um tá com o seu encosto aí. Vamos Aquele lá. lá que tá vindo pra cá. Pior que eu tô fudido, porque eu devo ser o cara que tem o joelho mais zoado daqui. Todo mundo vai me largar pra trás. Eu não, você conhece todo mundo, vai que você conhece É a verdade, assombração aí eu vou também. tentar negociar. Nós somos um país supersticioso, mais do que religioso. A gente é supersticioso. Aqui é o Cruzeiro, ó, só para explicar para vocês. Esse aqui é um espaço onde fazem entregas de trabalho mesmo, religioso. Macumbinha, Ah, tá. Ah, o cigarro ali. o cigarro, a rosa, a Pinguinho. cachaça. As baratinhas adoram aqui, ó. É, porque aqui Nossa, você quanta dispensa muita barata tem, comida. Ela sobe no pé, cara, se eu for parado. Ei, caramba, eu acho que tem uma dentro da minha calça agora. Tem. Ah não, é meu cadastro. Antoninho da Rocha Marmo. Antoninho da Rocha Marmo é um garotinho que ele nasceu no dia 18 de outubro, 19 de outubro ou 18 de outubro? 19 de outubro de 1918, morreu no dia 21 de dezembro de 1930. Ele nasceu num contorno muito grande sobrenatural. Essa época, né, em 1918, era uma época que estava no pico da
epidemia de de gripe espanhola. Ele tinha um parente doente dentro da casa dele, morrendo. A mãe dele entra em trabalho de parto prematura, com 7 meses. Misteriosamente bate um médico na porta da casa dele e fala: alguém me chamou aqui. Aí ninguém tinha chamado. Aí o cara falou: não chamou, mas entra. Ajudou ele a nascer. A hora que ele nasce, esse parente que estava morrendo, moribundo, vai até o quarto para dar as boas-vindas para o Antoninho. Então começa assim a vida dele terrena. Ele é apaixonado pela Igreja Católica. A coisa que ele mais gostava no mundo era em igreja e na missa. A brincadeira dele era fazer missa em casa. E aí ele, quando tinha seus 9, 10 anos, ele vai numa missa de um padre que ele adorava e falava: pô, padre, hoje foi incrível o sermão do senhor, foi emocionante, bonito e tal, não sei o quê. Uma criança, ele tinha 9, 10 anos. E ele fala: padre, eu gosto tanto do senhor que eu vou morrer no dia do seu aniversário, dia 21 de dezembro. Ele falou: para com isso, Antoninho, você tem a vida inteira pela frente. O Antoninho pega uma tuberculose, vai se tratar em São José dos Campos, um hospital de referência à época, e no dia 21 de dezembro, como ele tinha profetizado, ele morre. Mas essa foi uma das profecias do Antoninho, que depois é sepultado aqui e começa a atender as pessoas o tempo inteiro aqui, ajudando a resolver os problemas mundanos. Em 2007, um dos milagres dele encarta outros tantos num processo de beatificação. Ele já é, quando ele recebe o decreto de virtudes heróicas, que é o primeiro passo para você ver, quer dizer, há uma análise preliminar do assunto, fala: não, tem indício de milagre mesmo. O corpo dele foi transladado daqui para a Capela Nossa Senhora da Saúde, no complexo hospitalar que chama Antoninho da Rocha Mármore. Porque antes dele morrer, ele era atendido, a família era uma família de posses. Antes dele morrer, ele foi atendido num hospital de referência de crianças, e as crianças pobres não tinham isso. Então ele fala: pô, mãe, eu vou morrer, mas eu queria que vocês fizessem como minha obra, um hospital para atender todas as crianças. É isso que acontece até hoje. Ele morreu em 1930. Tem hoje o hospital em São José dos Campos, Capela Nossa Senhora da Saúde, lá fica essa urna com os restos mortais dele. Aqui ficou uma relíquia dele de 1º grau, então tem um pedaço dele aqui ainda, que faz com que as pessoas continuem vindo aqui. Essa escultura é uma réplica, a original foi para lá. Mas o Antoninho da Rocha Mármore tem uma história sobrenatural dele também. A mãe dele, numa ocasião, foi subir num bonde. Quando ela sobe no bonde, o trocador cobra 2 bilhetes dela. Fala: mas por que o senhor está me cobrando 2? Fala: para a senhora e do rapazinho que está com a senhora. E aí ela fala: tô sozinha aqui, você não está vendo? Fala: não, mas esse rapazinho que está aí com a senhora, e descreve o Antoninho que está andando com a mãe. Nossa. Não sei se ela pagou até hoje. Curiosidade aleatória. Um dos maiores medos de sociedade relacionado ao sobrenatural, são formas sobrenaturais que são associadas a crianças. Então, por exemplo, aquele anjinho ali, aquilo lá, é bem comum assim as pessoas terem mais medo de uma figura como aquela, que é tipo simples, pra gente é bonita, comum, tal, do que muitas vezes de obras gigantescas que a gente vê por aqui. É mais por quê? Coisa de filme mesmo? É associativo, que é aquela coisa meio de que eu tô preparado para ver um capeta imenso, um negócio gigante, mas vem uma criança, um anjinho desse e aparece do nada. Aí parece que tem uma coisa muito pior para acontecer, é um negócio né? bem aterrorizante mesmo. Assim. É porque o capeta ele já é agressivo a hora que você olha para ele, aí a criancinha, você fala: ele vai me enganar de algum jeito. É meio que igual indo pro Rio de Janeiro. Chega um cara falando com sotaque legalzão, você acaba com R$500 a menos, porque você queria tomar uma água de coco. Tem uma coisa que você estava falando, Rogério, sobre... aproveitando o gancho da gente estar falando sobre misticismo, essas coisas, assombração, essas coisas. Aquela história que você contou sobre o limbo, que o cara entrou num limbo. Aí é o terceiro elemento do nosso grupo, né, o Luciano. O Luciano, ele teve uma experiência, né, há alguns anos atrás. Aí não vou contar a experiência porque você precisa conhecer ele, né, e aí conta certinho. Dentro dessa situação que ele passou, pegando um ônibus, ele estava voltando para a casa dele da faculdade. Ele simplesmente pegou um ônibus que ele acreditava que era o certo, mas não era. E no meio do caminho ele entendeu que estava no ônibus errado e as pessoas que estavam lá dentro expulsaram ele desse ônibus. E aí essas pessoas falaram para ele que ele estava indo para Sete Além. E aí isso 90 e pouco. E aí ele começou a
tentar entender, ele ficou com essa palavra na cabeça, né? E num determinado momento ele criou um grupo no Orkut, que era para ser só para ele e para os amigos de rua. E aí, como ele tinha essa palavra na cabeça, essa experiência que ele tal, ficou muito viva dentro dele, ele colocou o nome do grupo Sete Além. E aí era só ele e os amigos de rua. Só que aí outras pessoas também tinham uma experiência parecida com a dele e começaram a pedir para entrar no grupo. E aí ele, na curiosidade, começou a deixar essas pessoas entrarem, tanto que essas pessoas entraram, os amigos saíram, montaram outro grupo. E aí quando ele viu, ele já tinha, durante algum tempo, ele já tinha o maior grupo do Orkut do Brasil, de pessoas que tiveram experiências em Sete Além. Aí o Sete Além o que pode ser, né? E aí o Luciano pode contextualizar melhor para você no futuro. Pode ser um mundo paralelo, pode ser uma outra realidade, ou pode ser uma distorção que você está vivendo ali naquele momento. E o que geralmente a galera associa muito é uma Silent Hill, assim, sabe? Que tá tudo bem e do nada te leva para outro lugar, né? E aí é interessante, né? Quando a gente chegou ali e tava conversando, se você tiver num grupo de 4 ou 5 pessoas e uma não conhecer Sete Além, tá errado, cara, tá errado. Você viu que é o Johnny, né? O Johnny chegou e já falou, conheço, tem um amigo que passou por uma situação dessa. E aí são muitas e muitas e muitas histórias e coisas que as pessoas passaram. E aí, por exemplo, em 94, eu ainda era um moleque de, sei lá, 4 ou 5 anos, eu sou de 91 e tal. Passou-se um tempo, teve essa comunidade e tudo mais. Início dos anos 2000, conhecia ali a internet também, sabia disso tudo. Antes de conhecer o termo Sete Além, tinha uns moleques na rua e eu cresci num bairro que era um bairro afastado do centro da cidade, que ele era um bairro mais rural, depois ele foi virando uma periferia, né? E aí nessa fase mais rural, que as ruas nem eram asfaltadas, nem nada, era uma coisa que a gente saía brincar de polícia ladrão, pique-esconde, essas coisas assim. E aí tinha alguns lugares mais isoladões, mais assim. E aí tinha uns 2 colegas, assim, uns 2 amiguinhos, assim, que um entrou num bueiro e foi parar em outro lugar. E aí ficou perdido. Para ele ficou perdido o dia inteiro. Para nós foi 1 hora. E um outro tava brincando lá também, foi se esconder num lugar que a gente chamava de favelinha, que era um monte de barraco abandonado, assim mesmo assim. E aí a mesma coisa, ele entrou lá, o barraco que era pequenininho virou gigante. Então são essa... E aí... Enfim, aí o advento da internet, quando você para pensar... Sete Além é a primeira creepypasta nacional. Então se hoje a gente vive um monte de... Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas acompanham outros canais, seja de terror ou não, mas que contam histórias assim. Aí já deve ter ouvido falar do Backrooms, já deve ter ouvido falar do... Esqueci o nome aquele bicho gigante lá, que tá até no filme do... Slender? Slender, isso. É tudo creepypasta, né? É uma história que às vezes é baseada ou não numa experiência de uma pessoa, igual do Luciano, e aí ela ganha vida na internet. Então Sete Além é mais ou menos isso, né? É um negócio tão gigante que depois de 30 e tantos anos o Luciano continua cada dia mais recebendo mais histórias disso, entendeu? Caramba, ele tem um catálogo de histórias disso. O canal dele, eu acho que o canal do Lu deve ter, sei lá, 130 mil inscritos, e é tudo de história de gente que passa por uma situação esquisita assim. E agora ele está escrevendo o primeiro livro mesmo oficial. O Lu é escritor, tem outros livros diferentes, né? Tem um livro dele que até virou filme, acho que é o Diário de um Exorcista. E agora ele está escrevendo o primeiro livro de Sete Além, assim, é muito interessante, né? E aí a gente ficou meio que amigo por acaso, né? Eu, o tio, o Lu. E o que uniu a gente foi essa perspectiva do folclore, né? O meu é o folclore rural, né? Em breve a gente se encontra, toma uma e começa a contar os causos lá da roça lá, vai ser bem legal. O Ti, as experiências urbanas, né? O folclore social mesmo da vida, e ele o digital, né? Pô, eu queria assustar alguém. Só tem uns caras ali no ponto de ônibus cansado pra caralho. Eles não estão nem aí pra assombração. Os caras tão fodidos ali que eles falam, vai, foda-se, cara, assombração é a coisa mais tranquila que aconteceu no meu dia aqui, na minha rotina paulistana de pegar busão. Aí tem um cara ali, tá olhando pra cá. Não vai dar joinha de volta. Os caras tão cansados demais pra se assustar com assombração.